de cerveja, mas os amigos. E aí, no domingo eu me converti. Eu parei de beber depois? Alguns finais de semanas, porque... Mas depois, quando eu tinha oportunidade, uma formatura de um parente, teve um que eu fiquei um tempão, não vou beber. Tentando resistir, velho. Mas quando chegou já no final, eu bebi. Mas não bebia mais como antes, não fiquei bêbado. Deus vai transformando. Justamente porque eu sabia que aquilo ali tava desagradando. E aí, continuando, foi pro São João no interior. Daqui a pouco, bebi. Isso bem no início. Aí fiquei bêbado. Então, hoje em dia eu devo ter mais de, sei lá, uns 6 anos que eu não bebo mais. É isso e é a mensagem que a gente quer dar para os jovens, né? Não tenham medo de ir para a igreja, não tenham receio, vão do jeito que vocês estão. Um certo tempo, Deus vai transformar a vida de vocês e aí você vai poder testemunhar todo o milagre que Deus fez na vida deles, E né? interessante que eu tava pensando, até pra testemunhar aqui, né? Desses dias que eu bebia e que eu chegava em casa, bebia, tinha fumado. Velho, eu orava. Eu tinha um programa da Universal que passa de madrugada, que eu até acho legal aquele programa ali, porque ajuda bastante. Tem muita gente que está em casa de madrugada ali acordado, usando droga ou de alguma maneira, e Deus usa aquelas pessoas ali para falar da libertação. E eu ficava assistindo, velho, aqueles programas ali. E tinha vezes que eu ia dormir, eu chorava. Chorava, vazio. Que era falta de Deus. Todo vazio é falta de Deus. Tem dias que você pega em casa, nada pra fazer. Olha a palavra. A gente tenta preencher esse vazio. Preencher o vazio. Por isso que a pessoa vai pra droga, vai pra cachaça. Vai fazer o que? Não pra fazer em casa. Hoje o homem fica em casa. Mano. Se eu pudesse, eu ficava só em casa. Eu tenho trabalho o dia todo, mas chega em casa e queria ficar em casa lá de boa ali, ó. Entendeu? Mas as pessoas querem preencher o vazio por uma coisa que vai aprisionar pra vida toda, a escravidão. Pra gente finalizar essa primeira parte desse primeiro episódio, em que momento assim da sua vida você acha que teve um encontro verdadeiro com Jesus? Verdadeiro. Foi o momento chave, assim, a virada de chave da sua vida? Paz, foi realmente a minha conversão. Eu já tinha sofrido bastante em relação a relacionamentos, processos que eu vivi na vida, mas foi realmente quando eu me converti, porque minha mãe já era cristã e orava bastante por mim, entendeu? Então foi nesse dia que eu despertei e presenciei o amor de Deus, porque quando eu chorava lá no altar na frente, era um choro de alegria, não era de tristeza não. Eu estava em prantos, porque eu estava sabendo que eu estava sendo liberto daquilo ali, entendeu? E a chave mesmo realmente... E depois que a gente se converte, não é uma coisa que eu vou falar pra você assim, é mil maravilhas, não. Porque tem coisas que o pai, ele quer tirar de você. Ele quer tirar o vício, os hábitos. Então é um processo. É tanto que eu coloquei aqui, ó, e eu lembrei do tempo que eu perdi, velho. Bebendo. Eu perdi um tempo assim que eu falava, meu pai, na minha vida mundana, eu perdi muito tempo. E dinheiro, né? Também. Mas é uma coisa que eu não tinha, até hoje eu não tenho, mas eu tinha menos, né? Mas hoje tem mais um pouquinho. Sim, e quando eu vi o tempo que eu perdi, eu fiquei pensando assim, rapaz, só que teve esse versículo que é chave pra mim assim, que eu levei pra minha vida, que é Mateus 6,33, eu coloquei até na caneca aqui. Então, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque Jesus, ele desse esse sermão anterior que antecede, ele fala o quê? Não se preocupar com o dia de amanhã, a cada dia tem seu mal. Não se preocupar com o que vestir, com o que beber, né? Porque a gente se preocupa muito com isso, né? As preocupações da vida, os espinhos, né? O semeador saiu para semear e caiu a semente no solo que tinha espinho. Então, as coisas da vida acabam sufocando aquela semente e não deixa brotar. E a que brota ainda é rasa. Verdade. Então, para que tenha profundidade, como é que Deus vai fazer? Ele vai ter que passar o processo. O deserto não é lugar de morar, como todo mundo diz. Não existe a vitória sem aquele processo. Sem um processo. Ali. Então, Deus ele espremeu assim, tirou tudo de ruim. Que ainda tem. Que ainda vai ter mais desertos, porque aqui, meu irmão, né? Aqui somos em todos atribulados, né? Então,
vai ter aqui os processos para a gente viver, para ser um varão perfeito, não aqui, mas lá na glória, Chegar à estatura de varão valoroso. de varão valoroso. Então, eu comecei a buscar a palavra, comecei a buscar servir, né? Acredito que a vida cristã tem altos e baixos. Vai ter momento que você vai estar mais, vai ter momento que